O podcast No Ritmo da Vida é um oferecimento de CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras. Bem-vindo, bem-vinda a mais um No Ritmo da Vida, o programa onde nós falamos um pouco sobre tudo, coisas as mais importantes, coisas não tão importantes, coisas para você bater papo no fim da tarde, coisas para você refletir antes de dormir. Nosso convidado de hoje é o embaixador Rubens Barbosa, com certeza um dos maiores conhecedores de geopolítica neste país, e geopolítica tem um papel importantíssimo no que vai acontecer no curto prazo e também um profundo conhecedor da política brasileira. Como sempre, nós vamos fazer 2 programas com o embaixador. No primeiro, nós vamos falar de Brasil, das possibilidades de eleição, a campanha indo para a rua agora, uma campanha que está polarizada, mas não está fechada. Enfim, nós temos todo um cenário onde os partidos estão achando muito mais interessante fazerem grandes bancadas no Congresso Nacional do que votar ou ganhar a eleição para presidente da República. O presidente da República, né, Rubens, deixou de ter importância desde que o Congresso inventou as emendas secretas e depois as emendas de bancada. Bem-vindo, e como é que você vê o quadro nacional? Olha, obrigado aí pelo convite. Eu vejo com grande preocupação, não só porque nós estamos com uma crise política de governabilidade em função do choque entre os poderes, né? E essa questão das emendas, que agora o ministro Dino está tentando de alguma maneira equacionar, mas eu acho que isso é uma questão que tem que ser enfrentada pelo futuro governo logo no início. Não é possível o Brasil ficar com essa crise institucional permanentemente. E preocupado também pela maneira como a economia está sendo levada, que nós estamos aumentando muitos gastos, a crise fiscal. Agora, eu gosto, quando falo dessa minha preocupação em relação ao Brasil, eu gosto de colocar isso dentro de um contexto. Porque aqui no Brasil, a gente não pensa no Brasil, né? A gente pensa no político, né? No partido, nas pessoas. Nós estamos no meio de uma revolução mundial. Quer dizer, o mundo hoje mudou totalmente. E aqui no Brasil, sobretudo a classe política, parece que não se deu conta ainda de que o mundo mudou. E o mundo mudou, você tem que se ajustar ao mundo como todos os 200 outros países estão fazendo. E nós aqui ficamos perdidos, né, na discussão pequena de eleição, de Senado, bancada do Senado, impeachment de ministro supremo, corrupção. E a gente não pensa que as vulnerabilidades do Brasil estão se acentuando. Quer dizer, não é possível você, hoje, discutir o lugar que o Brasil vai ter no mundo, nesse novo mundo. Porque o Brasil, eu gosto de repetir isso, o Brasil tem um peso próprio, a gente não se dá conta disso. A classe política, né, a mídia, não se dá conta que o Brasil tem um peso próprio. Então, qualquer que seja o presidente que vem aí, o Brasil vai ser chamado. E o Brasil tem algumas características que ele não buscou. A nova geopolítica, as transformações do mundo, colocaram isso no colo do Brasil. E nós estamos sem governo, sem previsão de médio e longo prazo e sem políticas para aproveitar isso. Eu me refiro a 3 áreas. O agrotropical, a transição energética e agora os minérios. Quem que imaginava 4, 5 anos atrás que o minério ia ser um fator geopolítico de grande relevância e que vai continuar assim por algum tempo? Então, nós estamos muito preocupados, porque quando você pensa nas coisas que importam, né? A geopolítica da infraestrutura digital, por exemplo, quem que está pensando nisso? Que é fundamental. Quer dizer, as comunicações da Amazônia, no agro, e a imprevidência. Eu gosto de citar também um exemplo que eu, como diplomata, né, isso jamais poderia passar pela cabeça da gente. Quer dizer, você tem o agrotropical, que é a coisa mais importante, né, no hemisfério sul. Não tem nenhum outro país que tenha os avanços, a tecnologia, tudo que a gente fez.
a gente se tornou, agora noticiou que o Brasil passou os Estados Unidos, é o maior exportador mundial de produtos agrícolas. Aí vem a guerra da Ucrânia e a gente descobre que 90% dos fertilizantes vêm da Rússia e da Bielorrússia. Aí 2 anos depois estoura a guerra do Irã e a gente descobre que 55% da ureia vem do Irã. Como é que pode você pensar racionalmente do ponto de vista empresarial e do ponto de vista do governo, né? Quando você sabe que a Petrobras fechou fábricas aqui, a gente tem recursos aqui que são mal administrados, a gente não tem uma política de integração aqui na região, porque a Argentina, o Chile, a Colômbia e outros países aqui da região têm esses minérios, tem o enxofre, tem o potássio. Por que a gente vai importar da Rússia? Então, esse é um exemplo, que talvez seja o mais radical, para mostrar, quando você pergunta, né, qual é a visão, quer dizer, é preocupante por isso, porque a gente se perde em discussões que são importantes, afinal, é a eleição para presidente da República. Agora, quando você começa a discutir candidaturas, você nota que não há nenhum programa. Nós vamos eleger um presidente da República sem saber o que o cara vai fazer. Não tem a menor ideia. Se ele está entendendo, eu gosto de brincar que aqui no Brasil, quando a gente discute as coisas, a primeira coisa que a gente tem que saber é se o sujeito está entendendo o que está acontecendo. Quer dizer, não adianta você ficar discutindo com outro se o outro não está entendendo o que está acontecendo. Será que esses políticos estão entendendo o que está acontecendo? Eu te dou um exemplo mais trágico e ao mesmo tempo mais patético possível. Todo mundo, não o Brasil, está falando no Super El Niño. A Europa está devastada por incêndios. Nós já tivemos eventos climáticos de grande intensidade. Nenhum candidato, nenhum dos nanicos aos gigantes, falou uma palavra sobre emergência climática no Brasil e, pior, nenhum falou sobre planejamento para enfrentar esse tipo de problema que tem tudo para, mais uma vez, devastar o Rio Grande do Sul nos próximos meses, porque o Super El Niño vai chegar, ninguém tem dúvida disso, e nós estamos aqui vendo o barco afundar, vendo cidade afundar, vendo tudo, árvore cair, e ninguém fala nada. Não há um plano de enfrentamento às mudanças climáticas que vão afetar serissimamente a agricultura. Nos últimos 4 anos, um dado que muito pouca gente sabe, a agricultura teve um prejuízo de 180 bilhões de reais, que as seguradoras tiveram que pagar uma parte importante disso, e o governo, em vez de incentivar a contratação de mais seguro, cortou de tal forma a coisa que hoje em dia só 2,3% do território brasileiro que tem agricultura tem algum tipo de proteção de seguro. Quer dizer, é o assassinato da única coisa que vai bem no país. É verdade. Não, é triste a gente ver essa situação. Eu, quando sou convidado para falar com empresários, eu estou insistindo que é muito difícil você, no meio da campanha eleitoral, você não sabe nem quem são os candidatos, quem são os vice-candidatos, você influir junto ao candidato A, B ou C no programa. Primeiro, porque ele está querendo voto, não está querendo discutir programa. Segundo, não tem programa. Agora, eu acho que os empresários que vão sofrer nos próximos 4 anos se nada for feito, passada a eleição, eu digo a eles, vocês não têm alternativa. Vocês vão ter que se reunir para conversar com o futuro candidato para que seja feito um ministério técnico. Você não pode colocar um político do PT, se o PT ganhar a eleição, no Ministério da Fazenda. Você não pode botar qualquer economista aí no Ministério da Indústria ou no Ministério da Agricultura. Você não pode colocar não sei quem no Ministério do Exterior. Se o outro candidato ganha, bota o irmão como ministro do Exterior. Não existe isso mais. Eu acho que chegou um momento, já que o poder de influência junto ao candidato é limitado, porque eles têm esses grupos de trabalho, já projetaram, né, o programa de governo, então não dá para influir. Agora, depois da eleição, primeiro eu acho que quem ganhar devia fazer o que o presidente Michel Temer propõe naquela estrada para o futuro. Quer dizer, 10 dias depois da eleição, convocar
todos os principais atores políticos do país, Câmara, Senado, Supremo, partidos e tal, para conversar, para superar essa crise político de governabilidade. Essa é a primeira coisa que eles têm que fazer se ele está interessado no Brasil. E a segunda coisa é ouvir essa demanda do setor privado. Em algumas, claro que vai ter nomeação política, sempre houve, continuará a haver, mas você tem vários ministérios que são apropriados para essas nomeações políticas. Agora, educação, saúde, meio ambiente, indústria, comércio, economia, política externa, isso tem que ser uma coisa séria. São técnicos que vão procurar pensar o Brasil e soluções de médio e longo prazo. Se você deixar na mão da composição ministerial, na mão dos partidos políticos, vai ser uma desgraça para o país, na minha visão. Com um agravante muito sério, que é o tamanho da dívida que continua crescendo e vai bater em 100% em uma década no máximo. Quer dizer, o próximo presidente vai ter que fazer um arranjo na economia nacional, nas prioridades, vai ter que desvincular salário mínimo, vai ter que cortar planos sociais eleitoreiros, vai ter que fazer coisas seríssimas. E vai ter que fazer mais, vai ter que tomar algumas providências fundamentais para a segurança mínima do país, porque hoje o Brasil está completamente desmantelado em termos de defesa. Nós não temos aeronáutica, nós não temos exército e nós não temos marinha. O outro dia eu estava lendo uma matéria, eu acho que foi até um artigo seu, que dizia que se precisasse ir para Roraima por causa daquele problema da Venezuela com o Suriname, o exército levaria 44 dias para chegar em Roraima. Quer dizer, em 44 dias qualquer guerra já estaria liquidada e o Brasil teria perdido. Agora isso virou tema eleitoral, o presidente mencionou essa questão. Eu escrevi um artigo já há alguns meses chamado Brasil, país indefeso. Quer dizer, é como eu digo, né? O Brasil tem o seu peso próprio por tudo que a gente é aqui, as riquezas, enfim, a água. A água pode ser daqui 5, 10 anos, pode ser um bem aí que todo mundo vai atrás. O Brasil é o maior país, 12% da água no mundo está aqui no Brasil. E nós não temos defesa, a gente fica falando de soberania e tal, a gente não tem meios para defender a Amazônia. Quer dizer, quando você pensa na violência nos estados, corrupção e tal, tudo isso são problemas que têm que ser equacionados. Agora, em termos de soberania, além da deficiência das Forças Armadas, né, nós estudamos muito, eu sou presidente de um Centro de Defesa e Segurança Nacional aqui, a gente discute muito isso, né? E há muito tempo que a gente discute. Agora, nós temos um problema cultural aqui no Brasil em relação à defesa, porque ninguém, né, 210 milhões de habitantes, ninguém se sente ameaçado por um ataque externo, né? Não está na agenda. Então, se você vai comprar 10 Gripen, vem a manchete do jornal dizendo, em vez de fazer 10 crashes, compra 10 aviões. Quer dizer, então, há um problema cultural que foi agravado pelos 20 anos militares e tal. Eu acho que chegou a hora da gente virar essa página. Os militares são profissionais, mostraram que eles não querem mais se envolver em política. A gente está no subconsciente nosso, são 130 anos, né? Desde a derrubada de Dom Pedro II, né, por um militar, até 64, eu fiz um levantamento, teve 14 golpes de Estado. Então, no subconsciente nacional, quando você fala em Forças Armadas, em segurança e tal, vem a ideia da ditadura, da opressão, da repressão e tal. Isso aí acabou. De 64 para cá, são 40 e tantos anos, não houve nenhum pronunciamento de qualquer autoridade militar. Inclusive agora, depois do julgamento de 27 oficiais, por causa da tentativa, a alegada tentativa de golpe, né, do governo Bolsonaro, não teve uma declaração de ninguém das Forças Armadas. Então, as instituições das Forças Armadas mudaram. Agora, isso a sociedade tem que perceber que mudou, porque
A guerra mudou, o mundo mudou, e não adianta mais você comprar tanque de guerra. Agora você tem que fazer drone. O drone hoje está acabando com tudo que é equipamento militar na Ucrânia. Né? E o Brasil tem empresas que fabricam drones para a agricultura. Então, para você ajustar isso para o militar é muito fácil. Quer dizer, se tivesse política, né, você ajustaria rapidamente isso. Mas o que falta para a gente é política setorial e, sobretudo, agora vem a eleição, novo presidente, política de Estado. Quer dizer, você não pode a cada 4 anos mudar a política, né, que o antecessor fez. A gente tem que ter um sentimento de política que pensa o Brasil em primeiro lugar. Não é possível a gente continuar dessa maneira. Você tem toda a razão. E nisso que você está falando, o governo contingenciou dinheiro das Forças Armadas e o resultado é que nós temos meia dúzia, eu não sei exatamente quantos, Gripen encaixotados em avião Peixoto, porque não tem dinheiro para montar o avião. Quer dizer, em bom português, o Brasil hoje não tem 10 aviões de combate de primeira linha que possam ser usados numa necessidade qualquer. Eu não estou dizendo que os Estados Unidos vai invadir, porque isso é absolutamente patético, pelo menos nesse momento, mas você precisa ter, inclusive para proteger as fronteiras contra o narcotráfico, contra o crime organizado. Não é simplesmente nós vamos ser invadidos por esse ou por aquele. Em princípio, nós não vamos ser invadidos por ninguém. Nós já estamos dominados pelo Comando Vermelho e pelo PCC. E o Exército não está fazendo nada porque não tem condição de fazer alguma coisa nas fronteiras brasileiras. Nem o Exército, nem a Marinha, nem a Aeronáutica, porque na Amazônia o transporte 90% é por rio ou por avião, não é por terra. Claro. Então você não tem equipamento, né? A Marinha não tem barco, você tem pirataria no Rio Amazonas. Enfim, pelo que a gente acompanha, é muito difícil você controlar o crime organizado, o garimpo ilegal da Amazônia inteira, né? E proteger as áreas reservadas aos indígenas. Você sabe que tem um artigo na Constituição que fala sobre as terras indígenas. Ele não foi regulamentado ainda. Você sabe que um dos fertilizantes que a gente compra do Canadá vem de uma reserva indígena. Quer dizer, o indígena se associou a uma empresa e exporta e ganha dinheiro. Aqui no Brasil, por que a gente não faz isso? Pega os Yanomami, pega essas onde tem, e a gente sabe que tem reserva embaixo de algumas terras indígenas, e faz uma companhia da qual os indígenas são parte. Eles ganham dinheiro e não se destrói a floresta, não se mata indígena e se usa como outros países estão fazendo. Esse é um ponto que é importantíssimo. Outro dia, para variar, um estudo com participação de universidades estrangeiras mostrou uma coisa óbvia. Por que destroem a floresta amazônica? Por que tem garimpo ilegal? Por que tem pesca ilegal? Porque não tem outra alternativa para o habitante da região. Nunca foi feito um plano para dar uma profissão diferente de madeireiro, de coletor de castanha ou de borracha ou de pesca predatória. Quer dizer, você tem toda a razão quando você diz não existe um plano para o país Brasil. Existem planos curtinhos para ganhar a eleição e para se dar bem com o Congresso e com o Supremo. Mas isso não é pensar o país. Nós estamos chegando ao fim desse primeiro No Ritmo da Vida com o embaixador Rubens Barbosa. Desde já fica o convite para vocês que estão nos acompanhando participarem da semana que vem. Nós vamos continuar conversando com o embaixador Rubens Barbosa. E Rubens, muito obrigado por tudo que você falou até agora e na semana que vem a gente continua. Obrigado.